Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Espero que a virada do ano tenha sido boa para vocês. Para mim foi boa. Como eu falei para vocês, eu ia tirar para eu fazer uma reflexão, tirar uns dias para poder fazer uma caminhada. Para mim foi ótima. Quem viu o vídeo aí, viu o resultado. Deus tem um propósito para a gente que a gente nem imagina que pode acontecer. Então, tudo na sua vida você tem um propósito. Amplie-se, abra-se, para que você possa fazer esse propósito valer a pena, tá? Se você tem um amigo, aproveite esse amigo. Honre seu amigo. Invista no seu amigo. Não peça para que ele faça mais barato para você. Não utilize do seu amigo através do interesse. Não utilize seu amigo para isso. Amigos não são para essas coisas. Amigos são para poder ajudar, sim, com certeza. Só que pedir para fazer mais barato, ou me dá isso aqui porque você é meu amigo, isso não existe. Isso não é amizade. Amizade de interesse não é amizade. Cuidado, tá? Então utilize do seu amigo para que você possa auxiliá-lo a crescer. Se você quer o bem do seu amigo, faça-o crescer. Assim a sua amizade também vai crescer. Pode ter certeza. Não peça desconto. Não peça ajuda, sim, com certeza. Mas não peça para ele poder fazer mais barato para você se aproveitar da amizade. Isso não é amizade, não. Isso é amizade de interesse. Esses amigos eu não quero. Esses amigos eu não quero para mim. Amigos que dão tapinha nas costas quando precisa, depois viram as costas para você, isso não é amigo. Tá? Cuidado, cuidado. Então eu desejo para vocês um feliz ano novo. Que esse ano de 2022 seja repleto de realizações, que todo mundo realize tudo o que tem desejo. E eu venho a pedir para vocês, mais uma vez, quem tem a mente aberta, quem tem vontade de crescer, cresça. Cresça. Vá atrás de estudo. Estude. O estudo nunca é demais. Ninguém perde nada com estudo. Jamais você vai escutar alguém falar assim que perdeu tempo estudando. Jamais. Estudo é uma coisa que ninguém tira de você. Ninguém. Então preste bastante atenção. Porque toda vez que você estuda, você está provando que você estudou, que você tem capacidade de fazer. Toda vez que você faz alguma coisa, que você coloca alguma coisa no seu conhecimento, é bom e é útil para você. Então utilize desse estudo para você fazer valer a pena. Eu cito sempre o exemplo do médico. Você contrata uma pessoa que chega para você e fala que ele tem conhecimento, que ele aprendeu a fazer, mas não te apresenta nada em mãos, ou você contrata uma pessoa que tem um certificado que ele aprendeu a utilizar aquele equipamento. No âmbito hoje que nós estamos no Brasil, escasso de mão de obra, nós somos obrigados a aceitar pessoas que não têm certificação. O famoso, eu tenho experiência. Isso não existe, galera. Isso não existe. Você deixaria um médico, neurocirurgião, mexer dentro da sua cabeça, sabendo que ele não foi treinado para isso? Eu não. Quando você entra no médico, você entra despreocupado. Sabe por quê? Porque esse médico ele estudou anos a fio para ele poder exercer tal função. E quando você chega e deixa o seu carro numa funilaria ou numa mecânica, o mecânico principalmente, ele teve treinamento, ele teve atualização. Aí o funileiro, eu tenho 20 anos de profissão, tá? Beleza. O médico também, ele começa de baixo, ele começa como residente, ele começa fazendo treinamento, ele começa fazendo atualização ao longo da sua carreira. O funileiro não, ele só conta com a sua experiência. Tá, beleza, mas e o tanto de material, ferramental que existe, que vem chegando novos no mercado e não faz atualização? Como é que faz? É uma coisa para se pensar. Então, para isso existem as atualizações. E não fique esperando você, funileiro, que material,
marcas ou alguma coisa vai atrás de você para você fazer atualização. Não, não vai não. Antigamente eles corriam atrás, hoje não corre mais, tá? Hoje, se você quiser, você vai atrás da atualização. Muita gente quer mudança, mas ninguém quer mudar. Muita gente quer que venha tudo na mão, mas não quer ir atrás para buscar. Então busque conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Esse é o primeiro vídeo do ano. Esse é o primeiro vídeo do ano. E eu já escutei essa semana que nem começou ainda, que hoje é segunda-feira. Escutei essa semana que nós estamos sobrecarregados com acúmulo de função. Por que acúmulo de função? Você não trabalha 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ah, porque eu sou preparador e pintor, eu tenho que fazer os 2. Não, isso não é acúmulo de função não, isso é obrigação. Quando você entra na empresa, você é contratado para realizar o trabalho. Quando você entra na empresa, você está lá das 8, um exemplo, das 7h30, das 7 da manhã até as 5 ou 6 da tarde, para você executar o trabalho. Você não faz as 2 funções ao mesmo tempo. Você faz uma, então não é acúmulo de função. Estados Unidos, Nova Zelândia ou qualquer outro lugar do mundo, não existe acúmulo de função. Você é contratado como prestador de serviço, nem carteira registrada não existe. Existe contrato de trabalho para você pegar o carro amassado e entregar pronto. Você faz funilaria, que só existe aqui no Brasil, que lá fora não existe funilaria, tá? Não existe preparador, existe pintor. Você é contratado como pintor para você fazer o serviço. Você não só pinta o carro, você faz o trabalho. Essa é a diferença. No Brasil nós estamos muito mal acostumados a dividir classe, tudo certinho, tudo registrado em carteira. Galera, carteira de trabalho limita para que a empresa te dá o valor que você vai trabalhar. Quando você presta serviço, que você é contratado, você dá o valor. Então se você está reclamando do seu salário, presta atenção. Se qualifique para que você comece a dar o valor. E não a empresa dar valor na sua mão de obra. Presta atenção. Contratos de trabalho, quem dá não é a empresa. É você que é contratado. Então você estabelece o seu valor. Se você se valoriza, você tem valor. Se você não se valoriza, você não tem valor. Se você trabalha por 800, R$1.000, você não tem valor. Não é desmerecer a função. Mas o meu salário em 98 era R$1.000 para eu fazer funilaria. O salário de hoje em dia de uma concessionária é R$1.800. De 98 para cá teve muita mudança, muita atualização. Eu não trabalho por R$1.800. Então presta atenção. Se você se valoriza, você não trabalha por esse preço. Presta muita atenção, porque você pode estar perdendo dinheiro. Então, quando eu falo de certificado, muitos riem. Ah, mas eu tenho experiência. Tá, eu também tenho experiência. Eu tenho 30 anos de profissão, estou entrando para 31 anos de profissão. Comecei a trabalhar com 10 anos. Comecei a pintar carro com 12 anos. Mas eu não preciso falar para ninguém que eu pinto o carro desde os 12 anos de idade. Porque eu não tenho como provar que eu pintei carro com 12 anos de idade. Então o que eu consigo provar é o que eu tenho na minha mão. São os meus certificados e tudo que eu sei fazer. Então, apresente o que você tem na mão. O que você sabe fazer. Nunca é tarde para aprender. Corra atrás. Corra atrás do seu conhecimento. Mesmo que seja apenas um detalhe pendurado na parede. Que para muitos pode não valer nada. Mas para a gente vale muito. Muito. Eu tenho um certificado de engenharia que para mim é a minha honra. Eu tenho um certificado de inspetor de solda que para mim é uma honra. Eu uso? Não. Mas eu estudei. Então eu posso dizer que eu estudei. Eu não sou uma pessoa sem conhecimento. Então eu passo para as pessoas o conhecimento que eu tenho.
Eu tenho certificado de funilaria? Tenho, Senai. Eu tenho certificado de torneiro, de ferramenteiro de bancada, tudo do Senai. Porque eu tenho conhecimento. Corra atrás do seu conhecimento. Busque o seu conhecimento. 2022 está aí. O conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Coisas materiais, muitas pessoas tiram. Mas o conhecimento, ninguém. Você pode... eu não tenho dinheiro para investir. Cara, temos diversos cursos gratuitos. Diversos. Mas diversos mesmo. Você entendeu? Então eu acho que se você tem a oportunidade de correr atrás de conhecimento... Cara, eu sou formado em mecânica. Eu não sei fazer mecânica, mas eu sou formado. É útil para mim? Sim. Mecânico nenhum vai me enganar. Porque eu conheço. Então, vai atrás. Faça cursos, treine, aprenda. Cara, você vai ver que é uma coisa tão simples. Que a hora que você vai falar assim... a escola do mecânico tem um treinamento que chama inspetor de sinistro. A seguradora te engana quando vai na oficina. Se você tem esse treinamento, você tem esse conhecimento, a seguradora nunca mais vai te enganar. Porque você sabe a quantidade de horas que você vai usar no carro, você sabe o que tem que desmontar, você sabe o que vai ser trocado, você sabe tudo. Você não fica focado só na funilaria mais. Você amplia o seu campo de conhecimento para que você possa cada vez mais informar e ser informado. Para isso, galera, para isso existe as escolas, para isso existe os certificados. Então não ria quando uma pessoa fala para você de certificado, porque as coisas estão mudando. O Brasil está mudando. O conhecimento do Brasil está mudando. Você não entra numa oficina mecânica mais que vê tudo jogado pro chão. Oficina mecânica hoje, a pessoa, a primeira coisa para ela te dar um diagnóstico do que é, o conhecimento dela é muito importante, mas as ferramentas são mais importantes hoje em dia. Você entra numa mecânica hoje, é tudo limpinho. Você não vê mais nada jogado no chão. E a hora mais barata que eu encontrei hoje de mecânica, R$150. A hora de um mecânico. Você leva o seu carro para você fazer um diagnóstico, você já pagou uma hora. Mas ele só viu para mim qual que é o defeito. Não importa. A conexão de um scanner hoje, mais barato é R$70. Ele não leva nem 5 minutos. Mas o investimento que ele teve no conhecimento dele, naquela ferramenta, é um investimento muito alto. Então, o conhecimento tem um investimento. E esse investimento você vai colocar na sua hora. Então é por isso que um contratado que dá o valor da hora. Não é a empresa que fala quanto ele vai ganhar. Valorize-se. Assim você vai se dar valor. E não a empresa vai desvalorizar a sua mão de obra. Presta bastante atenção. Esse é o primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo do ano. É uma dica super importante que eu estou dando para você. Valorize-se. Porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Ninguém. Ninguém mesmo. A empresa que te contrata, ela quer a mão de obra. Mas ela quer pagar barato. Mas ela não sabe o quanto de investimento você teve para que você chegasse ao ponto, aquele patamar. Vi essa semana também um cliente que pediu para eu fazer um orçamento no carro dele. Eu fui fazer um orçamento. Tem bastante tempo já, eu já nem lembrava mais desse carro, desse caso, até que o cliente entrou em contato ontem. Ele comentou num post que eu fiz no Instagram. Aí eu perguntei do carro dele e ele pegou e me falou: cara, eu levei num cara que fazia mais barato, eu me arrependi. Eu falei: por quê? O cara acabou com o meu sonho. Aí eu peguei e falei: nossa, existem pessoas que acabam com os sonhos das outras pessoas através do mais barato. Não seja essa pessoa. Auxilie e ganhe dinheiro em cima dos sonhos das pessoas, mas não desvalorize os sonhos dos outros. Hoje, nós, oficina,
temos a responsabilidade, porque nós também somos cirurgiões. Ah, mas eu não trabalho com pessoas. Não, mas eu trabalho com a ferramenta que as pessoas utilizam. Carros batidos, a gente entrega em perfeitas condições. Será que realmente está em qualidade e em perfeitas condições? Vamos prestar atenção? Funilaria é uma cirurgia de reconstrução. Preparação e pintura é uma plástica. Estética. A estética, o próprio nome já fala, ser estética. Então todos nós somos cirurgiões. Será que emendar um carro no meio, sem ter uma qualificação de medidas, de gabaritagem, será que isso é perigoso? Presta atenção. Eu não tenho coragem. Eu, como engenheiro, não tenho coragem de emendar um carro no meio. Já reconstruí um carro através de peças. Sim, isso eu fiz. Fiz na Renault. Eu construo o carro hoje artesanalmente. Mas eu tenho os procedimentos. Eu conheço, trabalho com medidas, trabalho 100% com um padrão geométrico. Então eu tenho uma base de começo, meio e fim. Pegar, cortar uma traseira ou uma frente de um carro e emendar no meio, isso não é geometria. Cuidado, alinhamento nem sempre fica perfeito. E você pode colocar a vida de outras pessoas em risco. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. De ninguém. Existem muitas pessoas que trabalham corretamente. Muitas. Já vi muitas pessoas emendar carro no meio. Fica bom no começo? Fica perfeito. Recomendo? Não. Eu faço? Também não. Já fiz? Já. Mas eu não faço mais. Então, quando você substitui uma peça, é diferente de você cortar uma peça no meio e colocar outra. E colocar metade dela. Então, já existe a peça inteira que é para você fazer o trabalho corretamente. As concessionárias disponibilizam as peças inteiras, que é justamente para não fazer emenda. Então, para que eu vou cortar? Ah, porque concessionária é mais caro. O quanto vale a vida do seu cliente? O quanto vale o seu nome? O quanto vale a sua reputação? Pensa. Não estou fazendo propaganda de escola, não estou fazendo propaganda de nada, mas a utilização do aço correto é uma forma de você analisar. O efetuamento de uma solda correta, analise. Existe um padrão de solda. Por que a Petrobras ela não libera uma solda sem utilizar o LP, que é o líquido penetrante, para ver se não tem trinca, para ver se não tem poro? Petrobras exige um inspetor. Existe um padrão de solda para inspeção de solda. Existe o raio-x. E nós utilizamos o que? A nossa experiência? Fica a dica. Hoje esse vídeo vai tratar de calafetamento. Nós fizemos o epóxi do capô interno. Hoje nós vamos calafetar as bordas desse capô. Então eu vou mostrar como efetuar o procedimento e como fazer o calafetamento. Então o primeiro passo é fazer o lixamento das bordas, tá? Esse brilho que você está vendo, ele tem que sair 100%. Por quê? Que é para poder dar aderência no calafetamento. Se ele tiver com brilho, é porque ainda ele vai desplacar, ele vai começar a soltar. Então você pode ver que fusqueou. Isso eu vou fazer na borda inteira do capô, de fora a fora, porque esse capô ele vai ser vedado de fora a fora, tá? Então, uma buchinha Scotch-Brite, você vai fazer o lixamento dele e para fazer o fosqueamento da peça. Então aqui, galera, ó, nós vamos usar desengraxante para poder limpar toda a área, toda a extensão onde eu quero passar
o calafetamento. Limpar bem os cantos. Que é para poder dar aderência. Então, se você limpa, você tem um trabalho bacana. Se você não limpa, é aquele trabalho mais porcão. Tá? Então, vamos limpar bem limpinho, pra gente garantir o trabalho, né? Não precisa fazer duas vezes. Beleza? Para poder verificar a distância que eu vou querer da fita, então, para poder ficar padrão, para ficar certinho, eu vou utilizar um compasso comum, onde eu vou calibrar ele, a distância que eu vou precisar, e vou fazer a marcação. Assim a fita vai ficar reta, e o próprio compasso vai dizer aonde eu vou colocar a fita. Então é uma dica que eu sempre utilizo, para que eu peço para os alunos sempre ter um compasso na mão. Então é uma dica bem simples, mas é muito útil. Então ele vai ficar sempre com a mesma medida. Então você pode ver que ficou o risco certinho de fora a fora. Então é um compasso comum que você pode estar utilizando, aonde você faz a demarcação, você dita aonde você vai colocar a fita. Então após a fita colada, a primeira fita, então nós temos a borda inteira pronta. Agora nós vamos fazer a borda interna, tá? É o mesmo procedimento do compasso, para a gente definir a marcação de onde vai ser colocada a fita. Então esse vai ser o espaço do tamanho do macarrão que vai ser feito aqui, o cordão de calafetamento. Então vai ser exatamente esse espaço aqui, ó, daqui até aqui. Nós vamos ter 1 centímetro ou 10 milímetros de espessura de macarrão, de cordão, o cordão de calafetamento, beleza? Então galera, o primeiro passo que vai ser feito é o primeiro corte, que é o encaixe dele aqui. Depois nós vamos fazer o desenho, que seria a garga de onde vai ser feito o calafetamento. Importante o calafetamento não ficar em cima da fita verde, porque na hora de remover ele vai subir. Então ele só vai ficar a garga justamente aonde precisa, que é aquele caminho. Outra coisa importante também é deixar ele sempre quadrado, que depois eu vou ensinar um truque para vocês, para a borda ficar redonda. Então você pode ver que ele vai ficar sempre certinho o detalhe, tá vendo? Então você vai estar sempre tirando perfeito fora da fita. Então é esse detalhe que vocês estão vendo aqui, ó, que vocês vão ver, tá vendo? Por isso a importância de utilizar o compasso, porque ele vai ficar sempre com a mesma medida, vai ficar sempre certinho com a mesma medida. Então não tem perigo de errar quando você faz, utiliza as medidas corretas, né, que seria o compasso, para estar fazendo o caminho onde vai estar percorrendo a fita. Então você vai percorrer perfeitamente, exatamente onde você quer, sem ter perigo de colocar o calafetamento onde não precisa. Então a massa de vedação está pronta. Aqui eu estou utilizando uma VEG, tá? Qualquer marca, eu não estou fazendo propaganda da marca, mas o importante aqui é fazer o calafetamento. Então, primeira coisa que vamos fazer é fazer a vedação interna do capô. Então não adianta você passar o macarrão se você não fazer o preenchimento dele primeiro, tá? Então todo esse preenchimento você tem que fazer antes. Então por isso da fita anterior, para você não ter perigo de ficar alguns locais sem. Então aqui nós fizemos o preenchimento. Nós fizemos o preenchimento da massa. Fizemos deixando um pouco de massa de calafetamento nos cantos. Agora nós vamos fazer o cordão.
tira o excesso e volta o caminho. Repara que ele vem limpando a canaleta. É assim que ele fica na canaleta. Nós vamos fazer o restante agora. Daqui a pouco eu mostro como fazer, tirar essa quina quadrada dele. Eu particularmente não gosto de trabalhar com isso. Eu acho nojento, eu acho fedido, mancha a mão. Para finalizar o canto, você pega o pincel. Uns é raspado, outros é com pincel, só para fazer os cantinhos, tá vendo? Então, mas eu particularmente não gosto de trabalhar com esse material, acho nojento, tá? Existe as bisnagas, existe, é bom, já usei, não gostei, mas o melhor acabamento eu acho que é esse daqui. Então, galera, o procedimento é bem simples, é utilizar o soprador e fazer ele arredondar as bordas. Então ele vai escorrer. Diminuiu por causa da curva, né? Que aqui é subida. Então ele fica redondinho. Por que da fita? Senão você vai passar, vai ficar aquele negócio nojento. Aí você vai ter que depois fazer lixamento, fazer todo um procedimento para fazer a limpeza da onde você não precisa, onde você quer tirar. Então é muito mais fácil você efetuar, fazer o calafetamento e depois fazer esse procedimento, beleza? Já que eu mostro ele pronto. Então o procedimento é isso aí, ó. Ele fica redondinho. Lógico, vai ficar algumas falhas. Nós não somos perfeitos, não é máquina fazendo. Porém, que nem aqui, tá vendo? Depois de pronto, fica fácil para eu poder dar acabamento, fazer o lixamento, dar uma massinha, alguma coisa para poder corrigir. Porém, o calafetamento tá aqui. Vocês podem ver, ficou certinho, alinhado, e é só dar acabamento depois e correr para pintura. Bora, bora, bora. Primeira semana de janeiro. E esse aí é o andamento do trabalho do nosso Opala. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Deixe seu comentário. Desculpe as imagens da câmera. Eu sofri um acidente no final do ano. Caí por cima do celular e acabei quebrando a tela do celular. Então as imagens ficam um pouco desfocadas aqui no canto. Mas é o que a gente tem e não estamos com grana para poder comprar outro celular ou poder arrumar isso aqui por enquanto. Mas o que eu tinha para passar para vocês nessa primeira semana seria o calafetamento, né? E espero que vocês tenham gostado, porque é um trabalho que muita gente não dá valor, mas é de suma importância para um bom acabamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham agregado e pensado bastante sobre o que eu falei no início. Foram mais de 15 minutos falando, né? Mas eu acho muito importante alertar bastante o pessoal, porque informação nunca é demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, fica com Deus, abraço e até a próxima.